Olá a todos e todas, saudações. Eu sou a Bárbara, sou professora de artes, mestra em artes pela Unesp de São Paulo, e vou apresentar para vocês o trabalho que se intitula Arquitetar-se em Ruínas, Fragmentos e Escombros, Poéticas de Artífice. Então, esse trabalho, ele surge como uma proposta de se pensar como a gestualidade se configura como uma possibilidade de abertura para a investigação dos atos de celebração, por meio da figura de quem caminha pelos espaços com a câmera pendurada no corpo, ao mesmo tempo em que a câmera performa a escavação do acontecimento, a partir de um olho subjetivo, invisível, quase intransponível. Então, como objetivos, este trabalho pretende compartilhar uma experiência estética barra estésica, realizada no distrito do Campo Grande, localizado na região noroeste do município de Campinas, São Paulo, a partir das reflexões tecidas sobre os gestos do corpo caminhante nas diferentes experiências conduzidas pelas poéticas visuais nos processos de criação, enquanto exercício de um pensamento que transita pela cartografia de sinos entre tempos, espaços e materialidades que se apresentam em ruínas, em fragmentos, em escombros. Então, este trabalho partiu de uma metodologia a partir então da pesquisa bibliográfica, com referenciais de autores que eu já venho trabalhando há algum tempo na pesquisa sobre os processos de criação em artes, a pesquisa e intervenção, que é o ato de fotografar em si e os seus desdobramentos, e a produção e curadoria das imagens, que também é um processo de pensar a organização e apresentação deste trabalho. Então, as poéticas do artífice, como traz o subtítulo do trabalho, ele se costura na feitura de imagens produzidas por um objeto que se mostra concreto, mas que também escreve por linhas de fuga em imagens sonoras, auditivas, olfativas, gustativas, imagens híbridas e imaginários coletivos de recortes em multiplicidade. Um corpo que dirige, estaciona, para, caminha em linha reta, em um pequeno aclive repleto de mato seco e se depara com um monumento, de tijolos à vista, cercado de paredes descascadas com pinturas em grafite, composto por fissuras, rachaduras, bifurcações, escapes em linhas esparsas, linhas de errância e introspecção. Então, aqui eu apresento as imagens que foram realizadas neste caminhar, numa tarde do mês de julho deste ano, em que eu, estando, residindo próximo a este local, observo essa paisagem que me inquieta sempre quando eu passo por ali. E aí essas imagens, elas trazem uma questão muito importante que eu gosto de investir, que é as linhas, como essas linhas se apresentam. Linhas que se movimentam no espaço da paisagem urbana, linhas que se colocam à disposição para discussões e conversas, e que de alguma maneira tensiona, desloca o pensamento já posto, construído, o pensamento dado. E aí esse tensionamento, esse deslocamento, nos coloca para pensar por que, afinal, é importante discutir locais como esse, a partir do que eu chamo de arquitetar-se em. O exercício de arquitetar-se em escombros, fragmentos, ruínas, é o exercício da sobrevivência
do mundo e das poéticas. O exercício do artista na sobrevivência das poéticas que se fazem presentes. E essas imagens, elas tensionam esse local já posto. A gente observa uma imensidão, uma povoação na flutuação e na composição e recomposição das imagens. E desse processo de pensar que poéticas são essas e que exercício é esse de arquitetar-se. Paisagens que mostram as suas incompletudes, as suas impermanências, as suas flutuações. E que, de alguma maneira, discutem e problematizam aquilo que está à margem, aquilo que está fora, aquilo que, de alguma maneira, se torna invisível, intransponível. E esse é o exercício do artista. A partir dessas poéticas, refletir sobre aquilo que é urgente, que é necessário. O gesto da câmera recolhe as sobras de um imaginário delirante, invertido de possibilidades, dinâmico, como um sopro no grande silêncio da enunciação. Fragmentos de parada, hora de recolher, no repouso da câmera que entra em sintonia com a coreografia gestual, a deleitar a paisagem e se recompor para a recolha do corpo em rito de passagem. Estas são as referências: Bachelard com a poética do espaço, Manuel de Barros com ensaios fotográficos e o Menino do Mato, Deleuze para discutir as questões das conversações, das errâncias, das linhas, Edith Derdick, uma grande referência no trabalho com linha no espaço, com linhas de costura, e o Dewey com a arte como experiência. Essas são as referências. Espero que vocês gostem deste trabalho. Agradeço a toda a comissão organizadora por esta oportunidade de estar no primeiro colóquio Várzeas Urbanas.